Olá a todos, tudo bem? Eu sou Matheus Santos e hoje estarei ensinando a como criar do zero este painel no Excel para o controle dos indicadores dos seus estagiários e jovem aprendiz. Esses indicadores também serão uma boa pedida para programas de estágio na sua empresa, caso você já os tenha ou caso você ainda esteja elaborando ele. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí clicando no botão se inscrever e ativando o sininho. E caso deseje adicionar a minha pessoa no seu LinkedIn, o link para o meu perfil estará na descrição e no primeiro comentário fixado. Dito isso, vamos explicar aqui como é que funciona esse painel. Nesse painel, a gente vai conseguir ver quantas pessoas nós temos ocupando cargos de estágio e jovem aprendiz, quantas pessoas são do gênero masculino e feminino, quantas pessoas foram ali, estão no status ativo e quantas pessoas você conseguiu promover ao longo do tempo. Das pessoas que foram promovidas, para onde elas foram? Elas foram de aprendiz para estagiário, de aprendiz para assistente, de estagiário para assistente, de estagiário para analista júnior, por exemplo. Você vai conseguir ver a quantidade de pessoas por range de idade, de acordo com o que você cadastrar, e você vai conseguir ver ali quantas pessoas você tem por status de contrato. Então, quantas pessoas eu tenho ainda com 6 meses de contrato, quantas pessoas já finalizou o contrato, quantas pessoas estão com o contrato para vencer, etc. Belezinha? Belezinha. Dito isso, vamos lá. E você também vai conseguir aqui ter o filtro. Então, por exemplo, se você tiver mais de uma filial, como é que está a filial do Rio de Janeiro, a filial de São Paulo? Quero ver apenas os aprendizes, quero ver apenas os estagiários, né? Quero ver apenas quem está ativo, quero ver apenas quem já foi promovido, quem conseguiu ser movimentado, e por aí vai. Beleza? Dada essa explicação, vamos para a nossa base, que a gente vai montar ela ali basicamente do zero. Então, o que a nossa base tem que ter? Geralmente, algumas dessas informações você vai conseguir através aí, do seu ERP de folha, né, que é onde você vai cadastrar, os seus colaboradores. Então o que eu preciso? Eu preciso de uma coluna que tem o ID da pessoa, que é a matrícula dela, o nome dela, a unidade. Essa coluna, ela só vai ser necessária se você quiser acompanhar mais de uma filial ou mais de uma empresa. Se não for o seu caso, você pode desconsiderar essa coluna. Você vai precisar do cargo, né, aí para trazer se é estagiário ou aprendiz, o setor, que é o centro de custo. Aí você vai ter que decidir se você coloca o setor de uma forma genérica ou se você coloca efetivamente o centro de custo correto. O gênero da pessoa, se é masculino ou se é feminino. Se a sua empresa permitir, né, o RP, vocês estão cadastrando é, outras nomenclaturas de gênero, não tem problema. É só lançar aqui também. A data de nascimento da pessoa, para que a gente possa trazer o range de idade, e a data de admissão dessa pessoa, tá certo? Aí eu vou precisar da data de desligamento e da data do término de contrato desta pessoa, correto? Beleza. Aqui nós vamos ter algumas opções aqui, que é a situação desse contrato e se essa pessoa ela foi promovida, tá certo? Só que para utilizar isso aqui, nós vamos utilizar um outro recurso. Então a ideia é que essas informações aqui você traga do seu sistema de folha. Se tiver parcialmente, você traz lá o que tem e o restante você sai preenchendo. Beleza? Então até aqui, mais ou menos, eu quero que você traga isso do sistema de folha. Ok? Beleza, Matheus. Agora, a partir da situação e do cargo de promoção, eu vou pedir para que você crie uma aba e dê o nome para essa aba de cadastro, tá? Por quê? Veja só a forma que eu montei aqui, ó. Então, essas duas aqui, ó, vamos focar nessas duas aqui primeiro, que é a situação e o cargo promoção. Na situação, eu vou informar se aquela linha que você trouxe do seu RP, se ela é de um funcionário ativo, ou seja, se esse estagiário ou se esse aprendiz ele ainda está ativo na sua empresa, se ele foi desligado por término de contrato, ou seja, acabou o contrato dessa pessoa, ela não pôde ficar, seja porque eu não tinha desempenho suficiente ou porque não tinha vaga. Se ela foi desligada antes do término de contrato, aí você aqui você vai poder colocar mais opções. Eu coloquei essas, por exemplo. Matheus, nós tivemos que desligar um estagiário ou um aprendiz. Você pode colocar a situação aqui, ó, demitido, tá? Você pode escrever. Aqui só são algumas sugestões. A pessoa desligada antes do término de contrato, você pode colocar uma opção como, sei lá, se demitiu, tá? Então, aqui você vai escrever
aquelas situações que faz sentido para o seu negócio, que faz sentido para as pessoas que vão ler o gráfico. Mas com certeza duas que vão ficar aqui por obrigatório é o ativo e o promovido, tá? Beleza. Essa outra opção aqui, que é o cargo promoção, é o seguinte: quando esse aprendiz ou esse estagiário ele recebe uma movimentação de cargo, aqui a ideia não é inicialmente acompanhar a movimentação de um cargo para o mesmo cargo, né? Então, tipo, o cara é estagiário, sei lá, na produção, e aí por algum motivo agora ele está sendo estagiário na manutenção. Só que ele não subiu de nível de hierarquia, ele só mudou talvez o chefe dele e as atividades dele. A ideia é quando ele muda de fato, né? Então, pô, acabou o contrato desse estagiário, surgiu uma oportunidade para ele ser um analista ou um assistente, e a gente promoveu ele. Então, aqui, ó, estagiário para assistente, estagiário para analista júnior, aprendiz para assistente, aprendiz para analista júnior. Se você quiser colocar mais nomenclaturas aqui, é só você sair escrevendo, é só você sair escrevendo, tá? A ideia é que você coloque um embaixo do outro. Beleza, Matheus. E para que eu vou fazer isso? Para que você faça a manutenção disso aqui, ó, na própria planilha. Então você vai indicar o que aconteceu com essa pessoa, tá certo? E se ela for promovida, né, para onde ela foi. Então eu vou remover isso aqui no meu que tá, né? Porque eu precisava ter isso aqui para que vocês entendam. Vou limpar, beleza. Como que eu faço para trazer no meu? Antes de tudo, eu vou transformar esse meu intervalo em tabela. Então basta que você selecione ele, inserir, tabela, deixa essa opção marcada, a minha tabela tem cabeçalho, que são os títulos aqui, ó, das colunas, e dá OK. Beleza. Isso aqui vai facilitar o nosso preenchimento, tá? Agora eu vou lá na situação, clico aqui em dados, venho aqui em validação de dados, permitir digitar qualquer valor, eu venho aqui e coloco lista, clico aqui em fonte, tem essa setinha, vou lá na minha aba cadastro e pego as minhas situações. Aqui uma sugestão, não selecione apenas os que estão preenchidos, pegue mais linhas para baixo, tá? Você pode fazer isso de forma manual, pegando assim, ó, descer na seleção, ou uma forma que eu gosto de fazer é o seguinte, seleciona pelo menos 2, né? E aqui, ó, vai ficar o número, né? Que é o número da linha da sua última seleção. Você apaga esse número e coloca o número 1000. Aí ele vai pegar as 1000 linhas, ó. E dá OK. Aí o que acontece? Quando você vir aqui nessa situação, você vai ter essa Dropbox aqui para você escolher. Então esse cara é ativo. Qual que é a vantagem disso? A pessoa que vir aqui, ela não pode digitar qualquer coisa, tá? Que ela vai tomar um bloqueio. Isso aqui é importante para que a gente mantenha a padronização, ou seja, para que a pessoa não fique escrevendo aqui qualquer abobrinha. Tá certo? E como você deixou lá 1000 linhas selecionadas, qualquer coisa que você vier aqui, né, e digitar aqui embaixo, ó, automaticamente já aparece aqui, ó. Então, desligado não estava, apareceu, oh, não quero que tenha mais, só deletar. Vamos fazer isso também para o cargo promoção. Então, vai lá em dados, validação de dados, permitir dar qualquer valor, eu venho em lista, clico aqui na flechinha, seleciono aqui o cargo promoção, apago lá o número e coloco 1000, né, para facilitar a minha seleção. Pronto. Então, se essa pessoa sofreu uma promoção, eu venho aqui e aponto para ela. Claro, se o seu RP de folha já de alguma forma trouxer a informação mais ou menos nesse molde, você pode já utilizar do relatório. Se não, você faz aqui na mão, tá? Beleza. Vocês vão reparar que aqui eu tenho 4 colunas em vermelho. Por quê? Até esse presente momento, a ideia é que até aqui você tenha, né, trazido do seu RP, e aqui você vai preenchendo utilizando a sua aba cadastro como seu amigo, tá certo? Agora, essas 4 últimas colunas aqui, a gente vai utilizar através de fórmula, beleza? Então vamos lá. Dias para término do contrato. Então aqui a gente vai informar quantos dias que falta, né, para que acabe o contrato dessa pessoa. Então tem uma fórmula aqui rodando, vou deletar ela. E que fórmula é essa que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que utilizar a célula J5 menos essa função que a gente dá o nome de hoje, né? Que a gente dá não, que o Excel dá o nome de hoje. Então o que acontece? J5 vai ser a data de término de contrato dessa pessoa. Tá aqui. Essa data de término, você pode ou já trazer ela cheia, né? Tipo, sei lá, 1/1 de 2025, ou, sei lá, você pega a data de admissão e faz mais 365 dias também, que é uma opção. Mas como você às vezes vai ter aprendizes estagiários e essa regra
ela não vai ser totalmente igual, tipo, para um vai ser às vezes é 1 ano, para outro é 2 anos, para um é 1 ano e meio, para outro é 6 meses, às vezes trazer a data aqui já cheia faça mais sentido. Mas você tem que ver aí o que funciona para você, tá? Voltando à nossa fórmula aqui, nós vamos fazer igual o término de contrato menos a função hoje. A função hoje, ela traz de fato a data de hoje. Então, suponhamos que hoje seja dia 1 de 1 de 2024. Beleza. Quando virar para o dia 2, automaticamente essa função hoje vai para o dia 2, depois para o 3, para o 4 e infinitamente. Tá certo? Para que você não tenha que mudar isso de forma manual. Então você digita hoje, abre parênteses e fecha parênteses. E dá o Enter. Beleza. A próxima fórmula que a gente vai trazer é o status do contrato. Então a gente vai trazer range de dias para que isso fique representado no gráfico de uma forma mais adequada. Para trazer esse status do contrato, nós vamos utilizar uma função C juntamente com uma função PROC-V. Esse PROC-V a gente vai montar ele lá na nossa aba Cadastro. Dessa fórmula aqui, você vai precisar de duas colunas. Uma coluna com o nome dias e uma coluna com o nome status, tá? Aqui eu criei alguns status genéricos que podem ou não te agradar, né? Mas eu acredito que aqui vai atender a maioria das pessoas. E para isso nós vamos utilizar o PROC-V. Só que no PROC-V, normalmente, no último argumento aqui, que é o procurar intervalo, nós utilizamos essa opção aqui chamada correspondência exata, que é o falso. Só que dessa vez nós vamos utilizar esse verdadeiro, que é para trazer uma correspondência aproximada. Vamos fazer um truquezinho que vai funcionar, tá? Então como é que funciona? Primeiro de tudo, você tem que começar do menor intervalo para o maior intervalo. E o range que você escolher, você tem que sempre que representar o menor número do range aqui. Então, por exemplo, eu quero criar um range que vai pegar de 30 até 60 dias. Então, esse aqui vai ser o status. E aqui em dias eu tenho que colocar o número 30. Então, de 30 até 60 dias, o meu menor range é o 30. Tá certo? Ah, eu quero criar um outro range que vá de 31 dias a 90 dias. Então, eu vou vir aqui e vou colocar o 31 aqui. Tá certo? Então, repare bem no range que eu montei. Eu deixei aqui um menos 999999, que é o vencido. Por que isso, tá? O que acontece? Quando a gente faz um cálculo da data de término de contrato menos a data de hoje, olha o que acontece. Então, aqui é 1 de 1 de 2025 e tem aqui a função hoje. Certo? Você pode estar se confundindo porque isso aqui está no formato errado, que é no formato data, mas eu vim aqui e vou trazendo no formato geral. Então, aqui traz o número de dias. Quando eu faço essa data menos essa data, traz esse valor aqui. Só que aqui onde está rolando a data de hoje, esse número vai aumentando, porque os dias vão avançando. Vai chegar o momento que isso aqui vai virar dia 2 de 1 de 2025. E quando isso acontecer, esse número aqui vai começar a se tornar negativo. Então, conforme o tempo vai passando, aqui vira menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e vai embora. Então, o que eu faço? O que eu entendo? Tudo que começar a ser número negativo, automaticamente está vencido. Tá certo? É por isso que eu monto essa lógica aqui, ó, desse dia menos 9999. Então, tudo que for menor que zero, né, é vencido. Depois eu coloco 1 para pegar os intervalos de 1 até 90 dias. Depois eu coloco aqui o 91, que é para pegar do 91 até 180 dias. Depois eu coloco o 181, que é para pegar de 181 até 365 dias. E depois aqui o 366 para pegar tudo que é mais de um ano. E a partir dessa fórmula que eu montei aqui, eu vou fazer um PROC-V. Só que tem um porém. Quando a pessoa ela tá com um contrato ativo, eu faço esse cálculo aqui do status do contrato.
Só que a partir do momento que eu venho aqui e promovo essa pessoa, desligo ela, não tem mais por que eu ficar acompanhando status de contrato. E é por isso que eu vou precisar utilizar essa função se aqui. Ó. Então, como é que ela vai funcionar? Igual se essa célula da situação aqui ela for diferente de ativo, e aí como é texto eu tenho que colocar aspas duplas, escrever e fechar aspas duplas. Então o que acontece? Se aqui não tiver ativo, ou você desligou ou você promoveu. Então essa pessoa ela não é um contrato ativo. Então o que ela vira? Ela vira um contrato finalizado. Para ir para o próximo argumento, eu vou dar ponto e vírgula, vou abrir aspas duplas aqui e vou digitar contrato finalizado. E vou fechar aqui as aspas. Beleza? Agora eu vou dar ponto e vírgula. Caso essa pessoa não seja diferente de ativo, ou seja, ela vai ser ativo, aí eu executo o meu procv. Então vou digitar igual procv, vou abrir o meu parênteses e vou selecionar essa célula aqui onde estão os dias para término de contrato, tá certo? Que é o meu valor procurado. Aí eu vou dar ponto e vírgula e vou vir aqui na minha aba cadastros para selecionar a minha matriz tabela e vou selecionar essas duas colunas aqui, ó, que é onde tem os dias e os status. Vou dar ponto e vírgula para selecionar meu próximo argumento. Eu quero trazer o status. Então, eu seleciono o número 2. Ponto e vírgula. Ao invés de escolher a opção falsa, que geralmente é o padrão, eu vou escolher a opção verdadeiro. Vou fechar meu parênteses para encerrar meu procv e vou fechar mais um parênteses para encerrar minha função C. E vou dar Enter. Então, ele traz para mim exatamente o status aqui a qual eu preciso, tá certo? Então, fizemos aqui a função para trazer as datas de término de contrato, fizemos aqui a fórmula para trazer o status de contrato. Agora eu preciso trazer a nossa querida idade, tá certo? A nossa idade, a gente vai ter que utilizar novamente uma função C, só que dessa vez nós vamos utilizar uma data diff, tá? A data diff ela é uma função muito interessante, porque ela permite que a gente compare duas datas e escolha em que formato que essa resposta vai vir. Se vai vir em dias, se vai vir em meses e se vai vir em anos. Que nesse caso aqui é o que a gente vai escolher. Por isso que vocês vão enxergar essa letra Y aqui, tá? Então deixa eu deixar aqui no esquema, para que a gente não perca nenhum detalhe. Vou deixar aqui. Vamos lá. A nossa idade, nós vamos usar novamente uma lógica parecida. A primeira coisa que eu vou ter que fazer é verificar se o status da pessoa aqui, a situação dela, ela é de um funcionário ativo, né? Então, por quê? Se for diferente de um funcionário ativo, isso quer dizer, é uma pessoa que já não é mais ativa, ela foi desligada ou ela foi promovida naquela posição, a gente vai ter que fazer a data de nascimento da pessoa e verificar com a data de desligamento, porque se essa pessoa ela foi desligada, então o meu vínculo com ela, em teoria, ela se encerrou, então eu vou verificar a data de nascimento e a data de desligamento para indicar que idade que ela tinha no momento em que ela foi desligada, correto? Entretanto, se ela for ainda um funcionário ativo, eu tenho que verificar a data de nascimento dela e fazer a comparação com a data de hoje, porque a idade dessa pessoa ela pode mudar lá de status conforme o tempo for passando, né? Então, por exemplo, um contrato de estágio pode ter a duração aí de até 2 anos. Então, essa pessoa entra com 20 na sua empresa e pode sair com 22 anos, correto? Então, por isso, se a pessoa ela for um ativo, eu comparo a data de nascimento dela com a data de hoje, e se ela não for mais um ativo, eu vou comparar a data de nascimento dela com a data em que ela foi desligada da empresa. E aí eu vou ter um número fiel, tá certo? Então vamos lá. Se, né, igual se, essa célula aqui, que é a situação, ela for diferente de ativo, aí o diferente, ele é representado por este ícone aqui, né?
Aí eu vou digitar o ativo, e aí como é texto, coloca entre aspas. For diferente de ativo, ponto e vírgula para ir para o meu próximo argumento. A gente vai chamar a função data diff. E aí não estranhe, né, ao digitar data diff aqui e não aparecer a função, tá? É assim mesmo. Você vai digitar aqui, né? Por que eu digo isso? Não estranhe, porque geralmente quando a gente puxa uma função, você vai ter a sintaxe da função aparecendo aqui para você, tá? A data diff, isso não acontece. Mas não tem problema, é só digitar certinho, ó. Data diff, e lembra que é com 2 Fs, tá? E aí você vai abrir o seu parênteses. Então, se a situação dessa pessoa ela for diferente do ativo, ela foi desligada ou promovida. Aí a data diff ela vai pedir 3 argumentos: a data de início, a data de fim e o formato a qual você deseja a visualização dessa comparação que você fez entre data início e data fim. A data de início vai ser a data de nascimento do meu colaborador, eu vou dar ponto e vírgula, e a data de término vai ser a data de desligamento desse colaborador, ok? Ponto e vírgula. Em que formato eu quero enxergar isso? Eu quero enxergar isso no formato de ano. Então, eu vou abrir aspas duplas, vou digitar a letra Y, vou fechar minhas aspas duplas e vou fechar o meu parênteses para encerrar a minha função datadiff. Só que eu ainda não encerrei a minha função C. Preciso colocar aqui o que acontece, né, se o valor der falso. Aí eu vou dar ponto e vírgula. Se essa pessoa ela não é diferente de ativo, quer dizer que ela é um ativo, ela é um funcionário da minha empresa. Nesse caso, eu vou chamar outra data diff, abro o meu parênteses e vou apontar a data de início, a data de nascimento desse colaborador, ponto e vírgula, e a minha data de término é a data de hoje. Então, conforme os meus dias forem avançando, a idade dessa pessoa vai aumentando, né? Eu vou digitar a função hoje, fecho, abro parênteses e fecho parênteses da minha função hoje. Ponto e vírgula, abro aspas, coloco a letra Y, fecho aspas. Fecho meu parênteses para encerrar a minha função diff, data diff, e fecho meu mais um parênteses para encerrar minha função C e dou Enter. E aí deu erro. Por que deu erro? Porque data diff é com um F só. Tem uma instrução errada, então ó, vá lá na sua data diff e ao invés de ter 2 F, você deixa apenas um F em cada uma delas. Então é data, diff, D e F, tá? E aí você pode dar Enter. E aí o seu resultado aparece aqui. Então, pessoal, é o seguinte, vamos lá novamente recapitular a função. Se a situação aqui da pessoa ela for diferente de um funcionário ativo, ou seja, ela é um funcionário que já foi desligado, ou promovido, você vai fazer a comparação da idade dela com a data de nascimento em relação com a data que você desligou ela, tá? Então vai ser muito importante que quando você desligue uma pessoa, ou quando você promova ela, você aponte aqui a data que ela foi desligada. Mas, Matheus, o meu estagiário virou analista. Ele, em teoria, não está desligado, porque ele está desligado do cargo de estágio. Agora ele é ativo no cargo de analista, tá? E se a pessoa, ela não é diferente de ativo, ou seja, ela é um funcionário que está ali ocupando aquele cargo, você vai fazer a data de nascimento dela em comparação à data de hoje, tá? Então, conforme os dias forem passando, essa data vai mudar. Para trazer o status de idade, tá? Nós vamos utilizar aqui um PROC-V. Aí você vai voltar lá na sua aba cadastros e eu deixei montado esse esqueminha aqui. Esse esqueminha aqui pode mudar, você vai ter que enxergar o quê? Que range de idade você quer enxergar, tá? E como você quer enxergar. Eu coloquei aqui dos 15 aos 18, dos 19 aos 24, dos 25 aos 30 e acima de 30 anos. Então, para fazer do 15 ao 18, na célula eu coloquei o número 15. Então, aqui ó, são duas colunas, tá? Ó. Uma para a idade e a outra para o status. Então, de 15 a 18 eu coloquei o número 15, de 19 a 24 eu coloquei o 19, de 25 a 30 eu coloquei o 25 e acima de 30 eu coloquei aqui o 31. Então, o range vai ser esse aqui, tá? Vai ser igual o PROC-V que a gente fez aqui para o status do vencimento do contrato. Vou lá na minha base,
vou deletar isso aqui, né? Vou fazer igual para aqui ver. Valor procurado é a idade, ponto e vírgula. Vou lá no cadastro, seleciono as duas colunas da idade aqui e do status. Ponto e vírgula, eu quero a coluna 2, que é onde tem os status. Ponto e vírgula, correspondência aproximada, que é o verdadeiro. Fecho parênteses e dou Enter. E aqui eu tenho o meu range de idade. Belezinha? Show de bola. Então, a partir desse momento, a minha base ela está montada. Tudo que eu precisaria era começar a preencher as informações com os meus colaboradores, que são estagiários e aprendizes, tá certo? Mas, entretanto, todavia, vocês podem reparar que no arquivo aqui pronto, nós temos aqui um cantinho para o gráfico, temos aqui uns ícones, temos um título. Como que eu faço isso? Eu utilizo para fazer essa arte aqui, né? O nosso querido velho de guerra PowerPoint, tá? Você pode utilizar o PowerPoint, você pode utilizar o Canva, o Google Apresentações, o Photoshop. Cara, são várias opções. Eu vou utilizar o PowerPoint porque acho mais prático, tá? E para acompanhar esse nosso PowerPoint, nós vamos ter que utilizar esse site aqui, que é o flaticon.com. O que é o flaticon.com, Matheus? Ele é um site de ícones, tá? Então, se eu vim aqui digitar qualquer coisa aqui, tipo pessoas, ó, ele vai trazer ícones relacionados a pessoas, tá? Uns são coloridos, outros são pretos, outros são brancos, mas, por exemplo, se eu pego esse ícone preto aqui, ó, eu posso mudar a cor dele através desse edit icon aqui. Só que para utilizar isso aqui, você tem que criar uma conta. É grátis, tá? Mas você tem que criar lá um login, uma senha para poder utilizar aqui. Aí você clicou e baixa aqui em PNG, ó, tá? Você pode também escolher o tamanho desse PNG, ó, e clica aqui em Free Download, tá? E aí vai fazer o download do seu lindo e belo ícone. Você também pode, no seu PowerPoint, né, dependendo da versão, encontrar alguns ícones aqui, inserir ícones, tá? E aqui vai ter também uma série de opções de ícones, tá? Talvez não tenha alguns ícones específicos como vai ter lá no Flat Icon, mas aqui vai ter também uma bela opções, várias opções aí para você estar escolhendo, certo? Beleza. Como que a gente monta isso aqui, tá? Eu não vou mostrar tanto o passo a passo, que é um conceito simples, mas vamos lá. Você vai pegar em um novo slide, você vai deletar essas caixas de texto, você vai dar um botão direito, vai vir aqui em formatar plano de fundo, você vai procurar o nosso querido baldinho aqui, e eu vou escolher aqui um tomzinho de cinza, ó. Pronto. O que eu vou fazer agora? Vou vir aqui em inserir, vou vir em formas, vou vir aqui em retângulos e vou procurar esse carinha aqui, ó, de retângulo de cantos arredondados. E vou abrir, tá? O nosso retângulo de cantos arredondados, ele tem um desses pontos aqui, quando você seleciona ele, que ele está em amarelo. Esse amarelo ele serve para aumentar ou diminuir o ângulo do canto, tá? Então eu vou dar uma diminuída, deixar só um cantinhozinho ali singelo. Vou clicar sobre ele, preenchimento de forma eu vou colocar branco, contorno de forma eu vou colocar preto. E aí, de acordo aí com a sua necessidade de gráfico, você vai ajustando. Então, esse eu vou deixar mais ou menos desse tamanho. E isso é uma forma. Então, eu posso dar 2 cliques e escrever filtros. A sua letra, ela tá branca e o fundo é branco, você não enxerga nada. Clica sobre a forma, página inicial, vem aqui em fonte, vem aqui nesse azinho e clica aqui no preto. Vem aqui no alinhar texto, parte superior, pode pôr negrito, pode pôr aqui sombra, pode pôr sublinhar, pode pôr itálico, né? Pode deixar mais à esquerda, mais à direita, mais ao centro, blá blá blá, deixar ao centro. Você dá um Ctrl C, Ctrl V, e aí você cria aqui o espaço, né, para os outros gráficos, tá? Então, aqui vai 4 gráficos, beleza, ó. Dá uma ajustada aí no tamanho, né, ó. Menos assim, beleza, ó. Seleciona os dois, ó. Pronto. E aí é só você mudar o título, né, que você quer colocar nesses gráficos. Que eu recomendo que você quer seguir exatamente o meu, ó. Pausa o vídeo agora e vê o que está escrito aqui, está escrevendo. E depois para a próxima página, pausa o vídeo agora e vê o que está escrito. Como que eu trago os ícones? Vem inserir, imagem, este dispositivo, downloads, acha lá o ícone que você baixou e sai colocando. Pode diminuir o tamanho, aumentar, colocar aqui, colocar mais aqui, tá? Você que decide.
E ou você pode vir aqui em inserir ícones e tentar achar aqui algum ícone que faça sentido para você. Tipo, deixa eu ver, esse aqui. Inserir. Opa. E prontinho, ó. Pô, Matheus, e o título que você colocou? Mais tranquilo ainda. Ó. Inserir, caixa de texto, escreve, sei lá, indicadores, programa de estágio. Aí você pode aumentar o tamanho, diminuir, põe negrito, centraliza, estica aqui a caixa de texto, né? E traz o seu ícone. Ó, posso aqui dar uma sublinhada, inserir ícones, pode trazer daqui ou lá do site. Deixa eu ver se a gente acha relacionado algo a estágio. Não, empregado. Deixa eu ver. Vamos ficar com pessoas mesmo. Ah, aqui. Inserir. E pronto. Certo? Beleza. Depois, para fazer o seu segundo, que é esse que só tem 2 espaços, ó, você duplica, sai deletando o que não precisa e estica aqui, ó. Pronto. E aí, muda o título e coloca o ícone. Beleza. Depois que eu coloquei lá meus títulos, meus ícones, blá blá blá, como é que eu faço para transformar isso em imagem? Clica no slide, né, que você deseja salvar, vem em arquivo, salvar uma cópia, procura o local aí onde você vai estar executando, né, o salvamento. Aqui no tipo, você coloca PNG e salva com o nome que você achar adequado. E escolhe essa opção chamada apenas este. Pronto, o seu slide virou uma imagem que você vai poder transportar para o Excel. Legal. Feito essa parte, né? O que a gente vai fazer? Vou pegar aqui alguns dados que eu tenho, tá? Para que a minha base, né, fique preenchida. Vou trazer para cá. Beleza. E agora eu vou transformar isso aqui numa tabela dinâmica. Como é que eu faço isso? Como você transformou em tabela no início do vídeo, qualquer informação que você coloca aqui embaixo, ó, automaticamente ele já agarra. Isso facilita o nosso preenchimento, vai facilitar as atualizações. Então, por isso que a gente transformou em tabela. Agora, para transformar em tabela dinâmica, você clica em qualquer célula. Repare, ó, quando eu estou clicado fora, não aparece nada aqui em cima. Quando eu clico aqui dentro, aparece a opção de design da tabela. Você vem aqui em inserir e clica aqui em tabela dinâmica. Deixa essa opção marcada nova planilha, para ele abrir uma nova planilha, e dá OK. Ele vai dar um nome genérico para a aba. Eu vou renomear isso aqui para a aba auxiliar. Show? E aí, você vai montar o gráfico de acordo com a sua necessidade. No nosso arquivo original, o nosso primeiro gráfico é a quantidade de pessoas por cargo. Então, veja só. Na nossa base, nós temos uma coluna chamada cargo, que tem lá o nome do cargo, se a pessoa é estágio ou se é aprendiz. Tá certo? Só tem apenas essas duas nomenclaturas. Aí é um ponto de atenção. Tipo assim, Matheus, no meu sistema sai estagiário de RH, de finanças, sei lá, de supply, etc. Deixa genérico, tá? Porque você tem a coluna do setor, que é do centro de custo. Então você sabe de onde que é aquele estagiário ou aquele aprendiz. Tá certo? Mas nós vamos utilizar essa coluna de cargo. Como é que eu utilizo isso? Você clica na sua tabela dinâmica, se não estiver aparecendo esse campo aqui à direita, vem aqui em análise de tabela dinâmica e clica nessa opção lista de campos. Você vai pegar o cargo e vai arrastar para linhas, e você vai pegar o cargo e arrastar para valores. E aí simplesmente ele vai fazer uma contagem de quantas vezes aparece a palavra aprendiz e quantas vezes aparece a palavra estágio. O nosso próximo gráfico é a quantidade de pessoas por gênero. Na sua base, você tem uma coluna escrita a gênero, que indica se é masculino, se é feminino. E, novamente, se o seu sistema, né, quando você admite o funcionário, o seu sistema está dando a opção e sua empresa
tem essa política de cadastrar outras nomenclaturas de gênero, não tem o menor problema. Vai aparecer lá certinho para você, desde que você traga aqui. O que você vai fazer? Vai selecionar essa primeira tabela dinâmica, vai dar um Ctrl C. Eu gosto de deixar uma coluninha de espaço. Você vai vir aqui e vai dar Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Vou limpar, então eu jogo tudo isso aqui fora, ó, pega e arrasta para fora, e pega lá o gênero e arrasta para linhas, pega o gênero e arrasta para valores. Ele vai contar para você quantas vezes aparece a palavra masculina e quantas vezes aparece a palavra feminina. Vamos para o próximo. Quantidade de pessoas por situação. Na sua base, você vai indicar isso aqui. A gente vai indicar se a pessoa, se aquela linha ela está ativa, ela está promovida, ela está desligada, o motivo do desligamento, tá? Então o que a gente vai fazer? Vai copiar a tabela, selecionar a tabela dinâmica, copiar, deixa uma coluninha de espaço e Ctrl V. Vai pegar a situação, jogar em linhas e pegar a situação e jogar ali na contagem. Pronto. Próximo gráfico. Quantidade de pessoas por movimentação. Lá na sua base, quando um estagiário ou aprendiz ela for promovida, o que você vai fazer? Você vai achar a linha da pessoa, você vai apontar a data de desligamento, ou seja, a data em que ela deixou de ser um estagiário ou a data em que ela deixou de ser um aprendiz. Você vai dar baixa lá, você vai apontar a data de desligamento. Você vai mudar a situação de ativo para promovido. E no cargo promoção, a pergunta cargo promoção, você vai apontar para onde ela foi. Ela foi de aprendiz para estagiário? Ela foi de aprendiz para assistente? Ela foi de aprendiz para analista júnior? Ela foi de estagiário para analista júnior? Estagiário para assistente? Aqui você tem que pensar de uma forma mais simples. Ah, mas um virou assistente de RH, o outro virou assistente financeiro, o outro virou assistente de produção. Esquece. Faz por nível. Assistente, analista júnior, pleno, sênior, de aprendiz para estagiário. Pensa simples. Então aqui no cadastro você vai cadastrar isso aqui para que você consiga responder aqui. Então quando a pessoa for promovida, aponta a data de desligamento dela daquele cargo antigo, muda o status de ativo para promovido, e aponta para onde ela foi, certo? Esse cargo promoção é o que vai preencher esse gráfico aqui de quantidade de pessoas por movimentação. Então a gente vai pegar, copia uma tabela dinâmica, Ctrl V, limpa, acha lá o cargo promoção, joga em linhas e pega o cargo promoção e joga em valores. Ponto de atenção. Vai aparecer esse vazio aqui para você. Por que que aparece esse vazio? Porque o seu funcionário ele pode estar ativo, então ele ainda não foi promovido, e ele pode ter sido desligado sem ser promovido. Então, linhas vão ficar em branco mesmo. Tem problema deixar assim? Zero problemas, tá? Só que quando você plotar o seu gráfico, vai ficar esse vazio aqui no seu gráfico, tá? E aí, isso pode incomodar, pode não incomodar. Se te incomodar, o que você faz? Clica aqui na setinha e desmarca o vazio. Ó. Tá resolvido. Show de bola. Próximo gráfico. Quantidade de pessoas por status de idade. Lá na sua base, nós temos o status de idade, que nós fizemos através de funções. O que você vai fazer? Ctrl C, Ctrl V na sua tabela dinâmica, uma coluninha de espaço, limpa tudo e traz lá o status de idade. Joga em linhas e pega o status de idades e joga em valores. O último gráfico, quantidade de pessoas por status de contrato. Novamente, na sua base, você tem aqui uma coluninha N que mostra o status de contrato da pessoa. Tá certo? O que você vai fazer? Você vai lá na sua aba auxiliar, Ctrl C, Ctrl V, deixando uma coluninha de espaço. Limpa. E traz ali o, cadê? Status contrato. Joga em linhas e joga em valores. Certo? Beleza. Ponto de atenção para sua visualização. Aqui nós vamos utilizar basicamente dois gráficos. Tá? Gráfico de barra
que é esse cara aqui, e gráfico, você pode utilizar outros, mas aqui nesse momento vamos utilizar esse, gráficos de coluna. O que acontece? Quando a gente utiliza este gráfico aqui, que é o nosso queridíssimo gráfico de barra, é legal que você vá na sua tabela dinâmica, selecione os números, página inicial, classificar e filtrar e coloque do menor para o maior, para que fique uma escadinha aqui. O que é maior fica em primeiro e o que é menor vai ficando em segundo, terceiro, quarto e quinto. Quando você utiliza este lindo e belo gráfico aqui, cadê? Pode ser que tá aí. Este lindo gráfico de colunas, é legal que você venha aqui nos seus números e coloque classificar e filtrar do maior para o menor. E aí fica na ordem, saca? Para o leitor do seu gráfico bater o olho e saber o que é maior e o que é menor. No nosso exemplo, esses 4 primeiros gráficos aqui, ó, tá? Eles são todos iguais. Então, o que a gente vai fazer? Né? Então, inclusive, eu acabei criando uma tabela dinâmica ali a mais. Deixa eu corrigir isso aqui, que é o nosso status contrato. Beleza. O que a gente vai fazer? Essas 4 tabelas dinâmicas aqui, eu vou vir aqui, selecionar, página inicial, seleciono os números, classificar e filtrar e coloco do menor para o maior. Vou nos números, ó, classificar e filtrar do menor para o maior. Vou nos números, classificar do menor para o maior. Vou nos números, classificar do menor para o maior, porque todos eles vão ser gráficos, esse gráfico aqui, que é o gráfico de barra. Esses outros dois aqui, eu vou utilizar o nosso lindo e belo gráfico de colunas. Então, seleciono o número, página inicial, classificar e filtrar, do maior para o menor. Seleciono os outros números, página inicial, classificar e filtrar, do maior para o menor. Legal? Beleza. Então, minhas tabelas dinâmicas estão, ó, no capricho. Ok. Agora, o que você já fez, né? Você veio aqui no seu PowerPoint, criou o seu layout, tá certo? E salvou ele como uma cópia, tá certo? E aí o que você precisa fazer? Você vem aqui em inserir, imagem, colocar sobre a célula e procura onde você salvou aquele seu PowerPoint. Vem aqui, ó, e ele tá aqui, ó, exemplo, tá? Tá aqui. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar vir aqui e esticar de acordo com o tamanho do seu monitor, depois você traz a outra e deixa embaixo, ó. Igual eu fiz aqui, ó. Certo? Deixei ali no capricho. Legal. O que eu vou fazer agora? Vou na aba auxiliar, clico na primeira tabela dinâmica, análise de tabela dinâmica, gráfico dinâmico, e vou montar meu primeiro gráfico, que é um gráfico de barra. Vou dar 2 cliques. Vou fazer algumas alterações. Não preciso de legenda, então eu clico aqui e deleto. Não preciso de título, clico e deleto. Por quê? Porque eu já deixei um espacinho aqui pronto, então eu não preciso de título, já tenho o título aqui. Eu tenho esses botões aqui, ó. Não quero isso. Como é que eu retiro? Eu clico em cima do gráfico, venho aqui em análise de gráfico dinâmico e clico nessa opção aqui, ó, botões de campo. Retirei. Tem umas linhas passando ali, tá? Eu clico sobre ela e deleto. Eu tenho esse eixo aqui onde traz os números. Clico sobre ele, botão direito, formatar eixo. Vai abrir essa tela para mim, eu venho aqui nesse mínimo, deleto esse zero e coloco um zero manual e dou Enter, para que o meu gráfico sempre comece do zero. Clico sobre o gráfico, venho em formatar, preenchimento de forma sem preenchimento, contorno de forma sem contorno. Clico sobre o gráfico, venho aqui em elementos do gráfico e marco aqui rótulo de dados. Posso aumentar o tamanho um pouquinho, tamanho aqui 11, e pronto. Como meus outros gráficos eles vão ser igual, o que eu faço? Botão direito, salvar como modelo, e eu vou chamar isso aqui de graph aula. Pronto, eu salvei o modelo desse gráfico. Vocês vão ver a facilidade que vai ser agora. Clico sobre o meu gráfico, Ctrl X para recortar, vou lá no meu dash, Ctrl V e colo ele aqui, ó.
certo? Ajusto, não sobe sobre o título lá, deixa abaixo. Legal. Vamos fazer os outros. O do gênero, clico na tabela dinâmica, análise de tabela dinâmica, gráfico dinâmico, e agora eu venho em modelos e procuro o modelo que eu salvei, que é o Graph Aula. Ó, já está todo editado com as mesmas edições que eu fiz. Ctrl X para recortar e colo aqui, ó. Prontinho. Próximo. Quantidade de pessoas por situação. Vou vir aqui em gráfico dinâmico, modelos, Graph Aula. Ctrl X para recortar. Pronto. Próximo, movimentação. Clico lá na aba de movimentação, análise de tabela dinâmica, gráfico dinâmico, modelos. E acho lá o meu modelo. Ctrl X para recortar e colo no meu dash. Prontinho. Próximo, quantidade de pessoas por idade. Posso fazer aqui um truquezinho, tá? Clico aqui na minha tabela dinâmica, análise de tabela dinâmica, gráfico dinâmico, modelos. Não é o que eu quero. Clico aqui em design, alterar tipo de gráfico e coloco o gráfico de colunas. Prontinho. Posso salvar ele como modelo, botão direito, salvar como modelo, e vou chamar Graph Aula 2. Pronto. Ctrl X para recortar, vou aqui no Dash e colo. Prontinho. E falta o último, quantidade de pessoas por status de contrato. Clica aqui, análise de tabela dinâmica, gráfico dinâmico, venho em modelos e acho o meu Graph 2. Ctrl X para recortar, venho aqui no Dash e Ctrl V. Pronto. O que falta agora? Falta os meus filtros, que são as segmentações. Eu vou trazer da situação, da unidade e do cargo. Como é que eu faço isso? Vou lá na minha aba auxiliar, clico em qualquer segmentação, análise de tabela dinâmica, clica em qualquer tabela dinâmica, vem em análise de tabela dinâmica, inserir segmentação de dados e traz lá o cargo, a unidade e a situação, que são as colunas, e dá OK. Então você trouxe eles aqui, ó. Segmentação, se você clica na segmentação, clica em segmentação, existe aqui algumas opções de cores, tá? Se você quiser mudar. Mas uma coisa que a gente vai fazer legal é o seguinte. Clica na primeira, segurando o Ctrl, clica nas outras, botão direito, configurações da segmentação de dados e clica aqui, ó, ocultar itens sem fórmulas. Para que quando você selecionar uma opção que não exista, não apareça para você, tá? E a gente tem que fazer uma outra situação. Como a gente clicou aqui, tá, ó, em amarelo, para puxar a segmentação dessa tabela dinâmica, essa segmentação ela só conversa com ela não está conversando com as outras. Para que eu faça com que esse filtro converse com as outras tabelas dinâmicas, eu preciso pedir isso, tá? Como é que eu peço isso? Clica na segmentação, botão direito, conexão de relatório, abre aqui embaixo, ó, e marca todas essas caixinhas, tá? Que são as outras tabelas dinâmicas. Faz isso com a unidade, conexão de relatório, abre aqui e sai marcando, e dá OK. Clique em cargo, botão direito, conexões de relatório, e sai marcando e dá OK. Feito isso, seleciona todas, seleciona a primeira, segurando o Ctrl, seleciona as outras, Ctrl X, vai lá no Dash, Ctrl V e cola da forma que você achar mais interessante. E ajusta, né? Legal. Então, por exemplo, agora, quero ver só os estágios. Tudo se filtra. Tá, ó. Quero ver apenas os aprendizes. Quero ver apenas quem está ativo. Quero ver o pessoal que já foi promovido.
Quero ver apenas a unidade de São Paulo, quero ver apenas a unidade do Rio de Janeiro. Beleza, tá funcionando. E para atualizar isso, como é que faz, tá, pessoal? Qualquer linha que você delete ou que você adiciona, ela não vai aparecer automaticamente no seu dash, tá certo? Então olha só, tá vendo esse aprendiz aqui, ó? São 9, né? Vamos supor, vou mudar, tá? Pô, me enganei, não era aprendiz, era um estagiário. Não mudou aqui. Como é que muda? Eu tenho que clicar nessa tabela aqui, design da tabela, atualizar e atualizar tudo. Agora o meu dash, ele aumentou, né? Saiu um aprendiz e virou estagiário. Vamos adicionar uma nova pessoa. É o ID 41, é a Maria, ele é da unidade de São Paulo. Ó, o meu estagiário está em 32, tá? Ele é um estagiário, é de supply chain, é feminino, nasceu, sei lá, em 1/1 de 1992, admitiu com a gente no dia 1/1 de 2024, o término do contrato dela é em 1/1 de 2026 e ela é um funcionário ativo. O que eu vou ter que fazer? Clicar na tabela, design da tabela, atualizar e atualizar tudo. O número muda. Me enganei, essa pessoa não existe. Vou deletar. Vem aqui, deleta, atualizar, atualizar tudo. Desliguei alguém. Esse cara aqui, ele tá desligado por tempo de contrato e ele não foi promovido. Então, terminou aqui. O que eu vou ter que fazer? Clicar aqui, design de tabela, atualizar e atualizar tudo. Tá certo? E aí, quando eu vou no meu dash, o número responde. Então, é basicamente isso, tá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham compreendido. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho. E caso queira me adicionar no LinkedIn, o link para o meu perfil estará na descrição e no primeiro comentário fixado. Muito obrigado pela sua atenção, até a próxima e tchau, tchau.